mas vamos lá, vamos partir de um princípio aí, 1 hora de podcast. Aqueles que se dedicam a ouvir essa 1 hora, eles tiraram um tempo da vida deles, ou seja, 1 hora da vida deles para ouvir esse podcast. Mas eles podem simplesmente ouvir ou eles podem dar ouvidos. De qualquer maneira, 1 hora se passou. Essa 1 hora pode ser extremamente aproveitada. Exatamente. Ou essa 1 hora pode ser extremamente desprezada. Eles podem, ao final desta 1 hora, estar observando tudo nas suas vidas e dizendo: nós vamos viver uma vida diferente. Mas eles podem, ao final desta mesma 1 hora, continuar vivendo do mesmo jeito sem que haja nenhum tipo de mudança. E isso ocorre por quê? Porque você pode ficar 1 hora ouvindo ou 1 hora dando ouvidos, que é o que você falou, estado de presença. Você pode simplesmente, deixa eu ouvir, e nem dar atenção ao que está sendo falado, ou você pode parar, se alimentar, ouvir, entender, avaliar, analisar, para colocar em prática. Olá, meu povo querido, abençoado, povo de Deus, nossos amados aqui do nosso podcast Falando de Vida e muito mais. Vamos para mais um episódio abençoador para edificar a sua vida. Tenho certeza que hoje, mais uma vez, Deus tem vitória para você. Então vamos juntos, vamos lá. Bom, gente querida, começando mais um episódio aqui do nosso podcast Falando de Vida e muito mais, e hoje nós vamos falar sobre o tempo. Vamos aproveitar o tempo para falar do tempo, vamos remir o tempo falando do tempo, afinal de contas, todos nós precisamos guardar e cuidar do nosso tempo. Eu já dou a paz do Senhor para ela, o amor da minha vida, minha querida, minha princesa, minha amada, minha rainha. Muito bom estar com você mais uma vez, minha querida esposa, pastora Elizabeth Cunha de Souza Almeida. Vamos para mais um podcast e eu espero que Deus, mais uma vez, abençoe a todos os nossos irmãos da forma como tem nos abençoado quando estamos falando sobre o tempo, meu amor. Isso mesmo, meu querido, meu amado. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre a palavra de Deus e trazer o nosso entendimento e ao entendimento dos nossos ouvintes aquilo que realmente edifica a nossa vida. Sim, perfeitamente. E de uma forma muito maravilhosa, nós temos aí o tempo à nossa disposição. E isso é maravilhoso, né? Porque nós estamos com a oportunidade de viver da melhor maneira os tempos que nos são ofertados por Deus. É uma dádiva de Deus, a vida, o tempo, a oportunidade, e nós temos que abraçar e tratar com muito zelo, porque disso virão os frutos que nós mesmos vamos colher. Bom, é verdade, já convidando vocês que estão aí conosco para compartilhar, curtir, comentar. Se não é inscrito no canal do Falando de Vida, se inscreva. Se você ainda não segue o Falando de Vida nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, faça isso. Siga-nos também se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Toda terça tem episódio inédito do Falando de Vida e toda semana, durante todos os dias, você tem conteúdo nas nossas redes sociais. Então, vamos juntos nesse empreendimento, vamos juntos nesse processo de abençoar e produzir vitória de Deus sobre a sua vida. Nós vamos juntos em mais um episódio do Falando de Vida e lembrando a você que o nosso Falando de Vida tem o apoio da Igreja e de Pregai, Rua Ricardo Quitete, 137, Parque Jockey Clube, nossos cultos sempre quintas às 19h30, domingo às 19 horas. Venha nos fazer uma visita, venha estar conosco, siga as nossas redes sociais. Tenho certeza absoluta que você também será muito abençoado. Também temos o apoio do Evolver Instituto de Educação. Lá você tem supletivo em 45 dias, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, graduação 100% online,
pós-graduação e muito mais para o seu crescimento profissional. Rua Barão de Miracema 461, no centro de Campos dos Goytacazes, telefone 22 999 446200, Instituto de Educação Evolver, pensando sempre no melhor para o seu futuro e nos apoiando aqui para levarmos a você palavra de vida, palavra de vitória. Minha querida e amada esposa, hoje nós vamos falar aqui sobre tempo. Vamos aproveitar bastante o nosso tempo para falar de tempo. Eu tenho visto que é um consenso geral de que o tempo tem sido cada vez um elemento de maior dificuldade na vida das pessoas. Cada vez as pessoas têm menos tempo, cada vez as pessoas estão em busca de melhorar o seu comportamento diante do tempo. E como se isso não bastasse, às vezes temos a incrível sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido. Nós, quando despertamos, percebemos que o tempo já se foi, as coisas passaram, aconteceram de uma forma, às vezes, extremamente maluca, extremamente doida, e nós temos dificuldade até de acreditar como que o tempo pode ser tão rápido, como que o tempo pode ter passado tão rápido que nós nem percebemos. Então, o tempo tem se tornado uma coisa muito escassa. Esse tempo, essa ferramenta que nós temos, que deve ser utilizada para que nós possamos ser edificados, edificar de uma forma muito sábia, tem se tornado um elemento fundamental para nós buscarmos cuidar dele em todo o tempo. Exatamente. Em todo o tempo a gente tem que cuidar do tempo. Parece até engraçado, mas é verdade, porque se nós nos distrairmos do tempo por um momento sequer, nós vamos ver esse tempo passar e, ao invés de utilizarmos para o bem o tempo, nós acabamos nos arrependendo do tempo que passou e percebendo que poderíamos ter feito muito melhor com o nosso tempo. Então, dentro desse princípio, o tempo está passando rápido demais. Parece que o tempo está andando mais rápido. Nós temos que cuidar melhor do tempo, precisamos nos preocupar muito com o tempo. É verdade. Então o tempo se torna algo muito importante. Acho que esse tempo precisa ser cada vez mais cuidado, falado, e nós estamos aqui para falar dele hoje. Qual a sua primeira impressão, visão que você tem para nos dizer hoje aqui sobre o tempo, meu amor? É muito interessante que cada pessoa tem a liberdade sobre a sua vida, né? Então, também sobre a administração do seu tempo. E cada vez mais existe uma dinâmica, né, até mesmo nas redes sociais, pelos profissionais, ensinando como administrar melhor o tempo para ter mais proveito, mais rendimento, seja mais aproveitável, de uma forma que você lucre com isso, né? Porque, na verdade, o que nós queremos mesmo é lucrar com o tempo. Lucrar como? Lucrar dinheiro? Não, nem sempre é dinheiro. É a gente saber que nós vamos deitar a cabeça no travesseiro para dormir e aquele dia foi proveitoso, aquele dia foi rendável, talvez não foi produtivo, não se arrepender do tempo que perdeu e olhar para o dia, poxa, meu dia foi produtivo, eu planejei, eu consegui executar. E quando chega a hora do sono, pastor, é muito interessante que as 24 horas de vida que nós temos, 1/3 dela é para descansar, 1/3 dela é para dormir. E o seu tempo de sono, ele depende muito desses 2/3 que você administrou antes. Porque se nós formos para a cama insatisfeito com o dia que tivemos, com a produção que tivemos, com o rendimento que tivemos, com a movimentação que nós tivemos, esse sono não vai ser de qualidade. A gente vai com a consciência pesada, como pesada, se tivesse faltando alguma coisa. Lamentando, usamos pesarosos. mal o que tínhamos. Exatamente, sentimos que estamos perdendo pelos dedos como água, e aí o sono ele não é tranquilo, ele é um sono preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã acaba levando uma sobrecarga do tempo do hoje que eu não aproveitei e não volta mais, então eu tenho que fazer por onde o dia de amanhã ser mais proveitoso do que seria normal, porque o dia de hoje foi um dia perdido. É verdade, e a gente tem que entender e lembrar, minha querida, que o tempo ele pode ser considerado um grande presente de Deus.
E se a gente não entender isso, a gente trata o tempo como se ele fosse algo que pode ser menosprezado, tratado da maneira como o ser humano acredita que seja necessário tratá-lo, e acabamos muitas vezes deixando de usá-lo da maneira correta. Sim. Quando a gente entende que isso é um dom, é um presente de Deus, às vezes os servos de Deus erram nisso porque eles tratam o tempo de forma tão abstrata e esquecem que da mesma forma que um talento para adorar, a capacidade para servir, um talento dado por Deus associado a uma chamada para pregar a palavra de Deus, eles esquecem que da mesma forma que nós prestamos contas ao Senhor de cada um desses talentos, o tempo também será pedido contas dele. Nós temos que dar a Deus o nosso tempo de forma que Deus seja glorificado através disso. Então, o tempo, que é um grande presente de Deus, um presente magnífico, precisa ser usado de forma muito sábia, correta. A Bíblia até chega a dizer que nós temos que remir o tempo. Efésios 5,16, né? Que nós precisamos remir o tempo. Remir traz o sentido de comprar de volta, de resgatar, de trazer de volta, de recuperar aquilo que estava perdido. Se nós olharmos isso de uma forma bem ampla, nós perdemos muito tempo, até mesmo quando nós olhamos em relação ao pecado de Adão, o tempo que foi perdido sem a comunhão com Deus, a necessidade do projeto divino de restauração através de Cristo, todo o tempo que foi perdido sem essa comunhão e relação, o tempo que nós perdemos enquanto não conhecíamos a Jesus. Então nós perdemos muito tempo. Salomão diz que a gente tem que servir ao Senhor, trabalhar para Ele, estar com Ele enquanto temos essa capacidade de juventude, essa força, lembrar do Criador nos tempos da mocidade, antes que venham os dias maus e, digamos, não temos nele contentamento. Então ele está dizendo, aproveite o tempo, recupere o tempo, não perca tempo. Quando a Bíblia fala com palavras de Moisés, diz que depois dos 70 a vida do homem é enfado e canseira. É lógico, existem as exceções de pessoas que mesmo depois de uma certa idade têm uma capacidade física, mental tão grande como tinham antes, mas em via de regra, depois de uma certa idade, enfado e canseira. Tudo se torna mais difícil, as coisas já não são mais tão simples de se fazer como eram antes. Limitação ampliada, né? Limitação ampliada. Então, a Bíblia está sempre nos dizendo que se nós perdermos tempo, quando temos o tempo, a gente vai se arrepender do tempo que perdemos quando nos faltar o tempo. Então a Bíblia diz assim, por exemplo, talvez com uma forma bem certeira de mostrar o quanto a gente tem que se preocupar. A Bíblia diz que haverá um tempo em que as pessoas terão fome e sede da palavra de Deus, mas essa palavra já não estará acessível mais a elas. Ou seja, elas não aproveitaram quando tinham tempo, e agora elas desejam um tempo que já não volta mais para aproveitarem aquilo que perderam tempo e não aproveitaram. Sabe o que Salomão diz, pastor? Ele diz que aquele que ajunta no verão é sábio. Então, se eu tenho tempo agora para fazer, eu preciso aproveitar esse tempo para fazer. E queria devolver para você com um exemplo bíblico que eu acho fantástico sobre essa questão que não pode ser de forma alguma desvinculada. Você não pode desvincular tempo de administração, de planejamento. Sim. Porque, na maioria das vezes, o tempo que sobra é o resultado de um bom planejamento. O tempo que temos é um resultado de uma boa administração de todo o restante da nossa vida. Você bem disse aí, 1/3 da nossa vida é dormindo. Para descansar. Para descansar. Mas se a gente não administra bem os outros 2/3, acaba arrebentando essa corda do lado mais fraco. Então tem muita gente que não consegue ter tempo para descansar porque não administrou bem o tempo que tinha antes. Sim. Nós vivemos em uma sociedade extremamente procrastinadora, que sempre fica tentando deixar para depois as responsabilidades de agora. Pessoas que utilizam o tempo errado, que utilizam o tempo de forma equivocada e não bem administrada, pessoas que usam o tempo de forma errada para aquilo, não vou dizer que é pecado, porque não estamos falando aqui de usar o tempo para o pecado, mas estamos falando de usar o tempo para aquilo que
talvez não traga tanta edificação, ao invés de utilizar o tempo para aquilo que realmente importa e edifica. E é necessário, né? É necessário. Olha que eu estou falando talvez aqui para ser muito justo. Você está com as sendo pessoas. muito generoso. Exato, estou fazendo tipo o que o apóstolo Paulo falou, né? O exercício físico para pouca coisa tem proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Sim. Então não estou dizendo que não tem proveito, que não é necessário viver certas situações na vida, mesmo que elas não sejam extremamente edificantes no sentido de sabedoria, principalmente sentido espiritual, de crescimento. Vou até usar exemplos aqui mais amplos. Pessoas às vezes perdem tanto tempo envolvidas com jogos, com distrações de todos os sentidos, e eu não estou dizendo que a pessoa não possa entretenimento, jogar um videogame, que não possa ver um streaming. Não, eu não estou falando de não poder, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que às vezes o excesso. Tem uma palavra que ontem nós estávamos viajando e a minha querida e amada esposa, para quem não sabe, ontem nós estávamos... Você nunca vai saber quando é o ontem, né? Mas estávamos ontem viajando para que você estivesse ministrando a palavra lá no Espírito Santo e estivemos lá com um amigo querido, pastor Henrique, com a missionária Bia, na Igreja Luz da Verdade, Assembleia de Deus, Ministério Luz da Verdade. Foi uma grande bênção. Sim. E relembramos muito do tempo que tivemos lá e ouvimos coisas incríveis acerca desse mesmo tempo e percebemos que o tempo nunca é em vão quando a gente o utiliza para a glória de Deus. Ouvimos nosso amigo pastor Henrique, que prometeu que vai estar no podcast com a gente aqui. Em algum momento vai ver a agenda dele lá. Isso. Pastor Henrique, que Deus tenha abençoado, que está com 15 congregações lá na África, sendo 9 em Moçambique, em outros países da redondeza da África lá, e um trabalho maravilhoso também no Vale do Jequitinhonha, e é um homem de missões, um missionário, falando que as pessoas paravam ele, os policiais, aqueles que estavam tomando conta das ruas, policiais nos aeroportos, e quando o identificavam como pastor e missionário, falavam: por favor, tem uma Bíblia para me dar de presente? Que coisa linda, né? Ele vai vir contar algumas dessas experiências, e você pode passar na alfândega, mas esse livro aí não pode não. Por quê? Porque você não pode ir embora sem me dar essa Bíblia de presente. Que coisa linda. Eu preciso da Bíblia. Que sede. As pessoas parando nos aeroportos, em lugares, pedindo para orar. O senhor é pastor? Ora por mim. E eu fiquei pensando o quanto de tempo que a gente tem e não aproveita. Nossa, eu fico até arrepiada, porque é lindo isso. O quanto de tempo a gente tem que não aproveita, não é? Exatamente. O quanto de oportunidade que a gente tem, acesso à palavra, a livros, a estudo, a internet, a redes sociais. E a gente tem acesso ao culto para comer tudo mastigadinho e eles não têm. E a sede que eles têm porque eles querem aproveitar o tempo e a gente às vezes perde tempo demais. Então eu repito, não estou dizendo que é errado fazer. Não estou dizendo que é um equívoco fazer. Só estou dizendo que se nós administrarmos bem o nosso tempo, dá para fazermos tudo com uma palavra que ontem nós estávamos conversando, chamada equilíbrio. Exatamente, equilíbrio. Se a gente tiver esse equilíbrio na vida, se a gente conseguir organizar a nossa vida dentro desse equilíbrio, a gente consegue encaixar tudo sem que nada sofra dano por causa do nosso desequilíbrio com o tempo. Então, às vezes, a gente dá tempo demais para o que é menos importante e não sobra tempo nenhum para aquilo que é muito importante. Muito necessário. Olha que coisa incrível. E, como eu falei de um exemplo bíblico, eu quero falar ele e passar para você poder comentar sobre isso. Eu acho que José é um dos grandes exemplos de administração do tempo correta, porque José, ele quando é convocado por Faraó, depois do sonho de Faraó, e Faraó conta tudo para ele, ele diz uma palavra que eu acho fantástica. Ele diz: você precisa de alguém que administre isso. E a orientação que ele dá é: nós precisamos aproveitar o tempo das vacas gordas. E nesse tempo de vacas gordas, a gente não pode desperdiçar o que tem. Exatamente. Porque quando chegar lá na frente, vai faltar.
Então não dá para pegar o tempo das vacas gordas e comer demais, gastar demais e desperdiçar o que estamos produzindo. Porque viver do que é necessário. Exato, porque nós vamos precisar disso que vai sobrar agora quando faltar lá na frente. Então isso aproveite o tempo agora para que quando faltar o tempo você tenha em estoque, guardado aquilo que é preciso para viver esse momento. Então, a vida da gente é feita de tempos, momentos diferentes, ok? E se a gente aproveitar o tempo que temos agora e as oportunidades que temos para guardar para quando as dificuldades vierem, nós não ficarmos suscetíveis a ela, Sim. Então estamos administrando bem o tempo. Então, acho que isso é importante, ter equilíbrio e saber aproveitar o tempo com aquilo que a gente tem hoje. Essa palavra que você fala para a gente em relação ao tempo, né? Equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio é a prática da sabedoria. Porque, na verdade, quando você traz o equilíbrio para todas as áreas da sua vida, você se sente realizado. Porque você deu conta das suas obrigações, você deu conta do seu investimento futuro, e isso não é sobre dinheiro, é investimento em todas as áreas da sua vida, até mesmo no descanso e no lazer, né? Onde entra aí os jogos, onde entra leituras, onde entra passeios, né? Nós precisamos de lazer, de leitura, de entretenimento com equilíbrio. Na terapia, Anderson, nós temos a ciência de um conhecimento de que todo excesso, veja bem, olha essa frase que o estudo terapêutico traz para a gente. Todo excesso esconde uma falta. Olha, então, todo excesso esconde uma falta. Esconde uma falta. Então, uma pessoa que ela se aplica a trabalhar mais do que ela deveria, ela tem um excesso que está escondendo uma falta dela. Uma pessoa que ela tem um excesso no entretenimento, que ela tem ou seja, o que é todo excesso tem uma falta? O desequilíbrio mostra uma carência. Então, nós precisamos entender que quando seria como tentar descontar algo que lhe falta em algo que talvez lhe traga um prazer mais momentâneo ou uma ocupação da mente? Exatamente, mas não resolve a falta. E isso que é interessante. Então, nós precisamos entender que quando nós usamos de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, existe uma satisfação pessoal consigo mesmo. Perfeito. Essa satisfação pessoal consigo mesmo te trará paz. Sim. Então, pode alguém chegar e não entender o seu ritmo de vida, te conceituar, te criticar, mas você sabe que você está vivendo em equilíbrio. Sim. E a Bíblia nos chama ao equilíbrio. Nós precisamos do tempo para o quarto, o tempo para relacionamento, o tempo para comer, para descansar, para trabalhar, para ser produtivo e para ter paz, paz com Deus. Então, nós precisamos entender que esse tempo que está à nossa disposição, porque ninguém manda no tempo de ninguém. Sim. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta do nosso tempo. Uma fala sua que você fala que nós temos que entender que haverá o tempo de enfado e canseira que nos alcançará. Enquanto esse enfado e canseira não nos alcança, nós precisamos entender que é tempo de vigor. O enfado e canseira, ele vem ocupar o tempo de vigor, de juventude, de disposição. Sim. E o que nós fizemos nesse tempo de juventude e de disposição? A Bíblia diz que é para servir ao Senhor com a máxima alegria e integridade de tempo. Perfeito. Então, dedicar ao Senhor esse vigor é trabalhar com alegria, no seu tempo de plenitude, no seu tempo de possibilidades. Quando o seu enfado e canseira chegar, você fez o que tinha que ser feito. Então, você vai até curtir o enfado e canseira sem uma autocobrança. Vai viver esse futuro de uma forma excepcional. É aquele que colhe no verão. Então, quando o inverno chega, ele tem paz para viver o inverno, porque o que eu tinha que fazer para viver esse tempo de paz, eu fiz. Agora é só esperar o inverno passar e chegar um verão novo. Sim. Então, o futuro, ele depende muito do nosso hoje, do nosso agora, de como nós estamos planejando a nossa vida. A nossa vida é uma brevidade, o tempo é vida.
Sim. Tempo é vida. Algumas pessoas dizem, tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Sim, perfeito. E o contentamento com o dia a dia, ele é primordial para equilíbrio na nossa vida. Sim, às vezes a gente canta um louvor na igreja, minha querida e amada esposa magnífica. E por falar nisso, que meu marido lindo. Que café gostoso que você fez hoje para mim aqui. Pois é, e eu assim, eu vou tomar só mais um golinho, porque eu estou me contendo com o café. Que maravilha. E lembrando que a Sara está com a gente aqui, né, pastora? Hoje hoje é a nossa auxiliar de câmera. É, assistente de bastidores. Hoje é a Sara. Exatamente. Linda, maravilhosa, corte novo. Fantástica. Minha filha. Senhora Fernandes. Senhora Fernandes. Almeida Fernandes. Por favor, bote o Almeida também, senão eu me sinto deixado de lado. Almeida Fernandes. Almeida Fernandes. Sim, aleluia. Mas, olha, cheguei até... perder um pouco o rumo aqui, sabe? Às vezes a gente canta um louvor na igreja, filha, que é o seguinte: não tenho tempo para perder com ressentimentos quando lembro que ele me ama. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas inúteis. Às vezes a gente perde um tempo que não volta mais. Tem um ditado muito antigo que diz exatamente assim: 3 coisas que uma vez que passam não voltam mais: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Nossa. Tem coisas que quando passam não tem como mais recuperar. Exatamente, uma oportunidade perdida não volta. Você pode ter uma parecida, às vezes até igual, mas aquela você não tem mais. Uma flecha lançada não volta, ela vai atingir algum lugar ou não vai atingir nada e vai cair na terra, mas ela não volta. A palavra falada pode ser consertada. A gente pode pedir perdão, dizer, falei errado, ok, mas ela não volta mais. Você não consegue engolir aquela palavra. Mas o tempo pode ser recuperado. A Bíblia diz que a gente pode remir o tempo. A gente pode recuperar, pode comprar de volta um tempo perdido, pode recuperá-lo. Se uma pessoa, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui bem genérico, tá? Mas imagine que alguém diga, eu vou me dedicar 30 minutos todos os dias para estudar. Sim. Pode até acontecer de na segunda-feira ela não conseguir dedicar aquele tempo. Sim. Mas ela consegue recuperar o tempo na terça fazendo o dobro daquilo que ela gostaria de fazer esforço diariamente. Com um pouco de esforço a mais, você recupera o tempo. Sim. Só não podemos fazer igual o meme das redes sociais, que o cara fala, descobrir um jeito de você não falhar no cardio depois do treino. É o seguinte, se você não conseguir fazer 20 minutos hoje, amanhã você faz o dobro, faz 40. Aí ele fala, comigo está funcionando bem, amanhã, por exemplo, eu tenho que fazer 12 horas e meia. Esse acúmulo, ele é quase impossível de recuperar, de executar. Eu só não posso usar essa possibilidade de recuperação dessa forma tão empurrando com a barriga e todos os dias dizendo, não, amanhã eu faço o dobro. Procrastinação. Não, amanhã eu faço o dobro. E a gente acaba nunca fazendo. Então, se a gente quiser recuperar o tempo, a gente tem que decidir investir nele com sabedoria. A gente precisa entender o valor do tempo e investir nesse tempo de uma forma muito honesta, muito real, muito sábia, muito verdadeira, com seriedade. A gente não pode tratar o tempo como qualquer coisa. Até mesmo porque ontem mesmo estava me lembrando disso, assim como a rainha de Sabá, que ela anda 3.000 quilômetros para ouvir Salomão, e Jesus disse, eis que está aqui quem é maior do que Salomão, e vocês não querem ouvir, então a rainha de Sabá se levantará naquele dia. Nós não seremos só julgados por aquilo que a gente faz, nós seremos julgados por aquilo que a gente faz, em comparação também com pessoas que estiveram dentro das mesmas circunstâncias que nós estivermos. Então, por exemplo, se nós temos um determinado tempo, não adianta nós falarmos, não, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho tempo. Deus olha para outra pessoa que vive nas mesmas condições de tempo que você. Sim. E ele fala, bom, se você não tem tempo, essa pessoa aqui também não tem tempo. Mas essa pessoa, mesmo não tendo tempo, ela prefere aproveitar o tempo que ela tem e separar uma parte desse tempo para me honrar.
Sim. para me adorar, para me servir, mas você prefere usar aquilo que tem de tempo para tudo menos para me honrar. Então, quando a gente diz não tenho tempo, nunca podemos esquecer que existem milhares de pessoas vivendo em situações semelhantes a nossas. E essas pessoas terão também o seu comprometimento avaliado por aquilo que fazem com base no tempo que têm. E eu preciso muito levar a sério o tempo justamente por causa disso, querida. A Bíblia fala que nós vamos prestar conta da mordomia da nossa vida, né? Essa mordomia é a mordomia de como usamos a nossa vida, o tempo, as oportunidades. Então, tudo será prestado conta ao Senhor. E o nosso desejo precisa motivar nossas atitudes a prestar conta do melhor que nós tivermos possibilidade de viver para o Senhor. Sim. Mas o ruim é que essa consciência de equilíbrio, essa consciência de ser muito fiel e sinceros conosco mesmo, e não nos escondermos atrás de situações e desculpas, ela só vem com a maturidade. Sim. Então, a nossa intenção nos nossos podcasts, nossas conversas, é exatamente levar aos nossos ouvintes uma meditação que eles podem remir e aproveitar muito melhor a vida deles com pequenas reflexões de 1 hora, né, pastor? Que nós temos aqui. Mas que podem ser importantes para mudar a vida das pessoas. Ouvidas com atenção, ouvidas com estado de presença. Estado de presença é um termo usado na terapia para chamar você a você estar aqui realmente com os seus sentidos, com suas emoções, seu corpo ali, você sentindo o momento. Sim. Então, muitas vezes, nós ouvimos mensagens sem o estado de presença. E o resultado disso é que a gente não coloca em prática, e é por isso porque que não o vento guardamos vem nada. E derruba a casa, porque está edificada sobre a areia. A rocha na qual a casa edificada não pode ser derrubada é justamente o que Jesus falou, a prática da palavra. Quem ouve e... Tem um E ali, e pratica. E pratica, ouve com entendimento, estado de presença. Não, Sim. eu estou entendendo, faz a conjectura, imagina como pode resolver a vida com aqueles conselhos. E aí é a oportunidade que chega o amadurecimento, o equilíbrio, uma produção satisfatória, uma movimentação real na vida. Verdade. E eu vou dizer a você que é muito maravilhoso quando a gente encontra um jovem, né, que não chegou à idade madura e que ele tem esse equilíbrio. É muito raro, mas você quer ver uma coisa? Existem alguns. Como que a gente pode, dentro do mesmo período de tempo, aproveitarmos o tempo ou desperdiçarmos o tempo? Imagine o seguinte, a gente está aqui no podcast, ok? Sim. Não sei quanto tempo ele vai durar, depende do nosso assunto aqui, mas vamos lá, vamos partir de um princípio aí, 1 hora de podcast. Aqueles que se dedicam a ouvir essa 1 hora, eles tiraram um tempo da vida deles, ou seja, 1 hora da vida deles para ouvir esse podcast. Mas eles podem simplesmente ouvir ou eles podem dar ouvidos. Sim. De qualquer maneira, 1 hora se passou. Essa 1 hora pode ser extremamente aproveitada. Exatamente. Ou essa 1 hora pode ser extremamente desprezada. Eles podem, ao final desta 1 hora, estar observando tudo nas suas vidas e dizendo, nós vamos viver uma vida diferente. Mas eles podem, ao final desta mesma 1 hora, continuar vivendo do mesmo jeito sem que haja nenhum tipo de mudança. E isso ocorre por quê? Porque você pode ficar 1 hora ouvindo ou 1 hora dando ouvidos, que é o que você falou, estado de presença. Você isso. pode simplesmente, deixa eu ouvir, e nem dar atenção ao que está sendo falado, ou você pode parar, se alimentar, ouvir, entender, avaliar, analisar, para colocar em prática. Perdendo a oportunidade de um ensinamento necessário, né? De qualquer maneira, 1 hora vai passar. Exatamente, para transformar a sua vida. Sim. Então, muitas vezes, nós precisamos de conhecimento, precisamos de direção, precisamos que alguém nos ensine, e está ali aquele banquete na mesa e não temos discernimento porque estamos tão distraídos ou a mente está tão dividida em tantas preocupações que o que é importante passa. E Sim. aí nós não conseguimos, e depois de um determinado período, Anderson,
O estresse... Fala Anderson de novo, você nunca fala Anderson, gostei. Depois de um determinado período, amor, Anderson, o estresse, a angústia toma tão conta da gente que precisamos até de medicamento para tratar isso. Sim. Quando nós estamos com o poder de virar a nossa página. Exato. Nós ficamos esperando que Deus faça esse milagre. Eu quero tanto viver um novo tempo, um novo ciclo, eu quero tanto coisas novas, eu quero tanto viver equilíbrio, mas o poder está na nossa mão de virar essa página. É que a gente às vezes desperdiça o tempo, querida. Você imagina o seguinte, eu vou vir ao culto, decidi que vou estar na igreja no culto. O culto, em média, 1h40, 2 horas de culto. Eu determinei que aquele período de tempo será para estar na igreja no culto. Sim. Aquelas 2 horas serão gastas no culto e eu não tenho dúvida disso. Porém, eu posso, ao final dessas 2 horas, ter aproveitado aquele tempo para adorar a Deus em espírito e em verdade, para entrar realmente na sala do trono com a minha adoração, glorificar Sim. a Deus e receber dele. Eu posso aproveitar aquelas 2 horas para gerar comunhão, unidade com as pessoas, com a igreja. Eu posso fortalecer a minha intimidade com o Senhor nessas 2 horas. Eu posso ouvir a palavra de Deus, as orientações dele, o que ele tem para falar comigo naquele dia e aplicar à minha vida tudo aquilo que eu aprendi nessas 2 horas. Qual é o resultado disso? Cada vez que eu estou na igreja, cada vez que estou na presença de Deus, cada tempo que eu passo, ele vai me melhorando, ele vai moldando a minha vida, ele vai me transformando, ele vai fazendo de mim alguém melhor, ele vai me aproximando mais da perfeição, mais de Deus, consequentemente mais do céu. Ou eu posso pegar essas 2 horas e, ao invés de adorar a Deus, ficar reparando no que está acontecendo. Ao invés de adorar a Deus, ficar de olho nas pessoas que estão entrando. Posso pegar essas 2 horas e, ao invés de adorar a Deus, ficar avaliando quem está cantando, o que está fazendo, reclamando, murmurando, pensando na vida, dizendo, eu não queria nem estar aqui, por que estou? Eu posso aproveitar essas 2 horas ou eu posso acabar com aquele tempo sem ter aproveitado nada. E aí vem a grande divergência entre pessoas quando terminam um culto, porque sempre essa divergência existe. Alguns dizem assim, que culto maravilhoso, Deus falou comigo. E outros dizem assim, olha, vou dizer, que culto difícil, hein? Não senti nada. Tudo depende de como eu estou disposto a aproveitar o meu tempo. Exatamente. Quando o meu tempo não é bem aproveitado, e essa é uma questão que a gente tem que entender, independentemente de o que eu faço com o tempo, repetirei, independentemente de o que eu faço com o tempo, terceira vez, independentemente de o que eu faço com o meu tempo, ele vai passar. Ele vai passar. E a Bíblia fala, através de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, Paulo fala assim, apresenta ao Senhor um culto santo, racional, sacrifício vivo. Ou seja, ele está fazendo estado de presença. Claro. Esteja ali para oferecer e ser edificado. Se cada vez que eu paro para ouvir a palavra, para cultuar a Deus, porque você pode estar cultuando a Deus aí ouvindo podcast. Sim, e né? aí a pessoa, mas é muita preocupação, pastor. Ok, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz para lançar sobre ele. Exatamente. É muita ansiedade. A Bíblia fala a mesma coisa, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. De nós, então, isso a aí. Bíblia diz assim, olha, não importa o que é que você esteja vivendo, você tem que entender que o seu Deus é capaz de resolver tudo isso. Então, se você confia nele, entregue a ele. Você só não pode perder tempo. Você só não pode deixar de aproveitar o tempo. O tempo é muito precioso para a gente perdê-lo. Então, eu repito o louvor, não tenho tempo a perder com ressentimentos quando lembro que ele me ama. Não tenho tempo a perder com tudo isso quando eu lembro que ele me ama. Perder tempo com coisas inúteis é uma coisa que não dá, que não vale a pena, que nós não podemos nos permitir fazer. Tem uma frase que eu queria citar para que você também comentasse, que é a seguinte: o tempo gasto obedecendo e servindo a Deus nunca é um tempo perdido. É um investimento na salvação e na fidelidade que nós temos a Ele. Então, repetindo, o tempo gasto obedecendo a Deus nunca é um tempo perdido, mas é um investimento que a gente faz. Às vezes as pessoas
não entendem isso. Elas acham que fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, tira delas capacidade produtiva, tira delas condição de ganhar um dinheiro. Eu preciso trabalhar mais, eu poderia até estar adorando a Deus, na presença de Deus, cultuando, mas eu preciso trabalhar mais, porque senão eu não consigo. Como se estar servindo a Deus fosse uma coisa menor e como se isso tirasse delas a capacidade de produzir, de crescer, de avançar. Mas estar na presença de Deus, obedecer a Deus, não é perda, é investimento. Tudo que eu faço com Ele é um investimento e o retorno é certo. Deus prospera. A Bíblia diz, buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas, que é vestimenta, casa, moradia, alimento, tudo isso o Senhor nos dará. Nunca vai faltar isso se nós tivermos a coragem de buscar o Senhor em primeiro lugar. Lembro-me de Elias, quando a viúva de Sarepta fala para ele, vim aqui pegar 2 cacos para que eu e meu filho possamos comer do restinho que nós temos e possamos depois morrer de fome. E Elias diz para ela, primeiro faz disso para mim um pão, porque assim diz o Senhor, a farinha não se acabará na panela, nem o azeite na botija, até que venha a chuva. Por que Elias fala isso? Porque quando ela coloca Deus em primeiro lugar, Deus a colocará em um lugar de honra. Todas as vezes que a gente resolve colocar Deus na frente, nós vamos prosperar, nós vamos crescer. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as pessoas acreditam que colocar Deus na frente faz elas perderem oportunidades e o tempo para si mesmas. Mas a verdade é que colocar Deus na frente faz com que nós possamos melhorar o nosso aproveitamento de tempo, prosperar, crescer, porque Deus indo à frente, Ele vai quebrando as portas, derrubando as barreiras. Exatamente. E o tempo que a gente perderia quebrando uma fechadura, arrebentando uma porta, arrancando uma montanha do caminho, a Bíblia diz que Ele vai à frente derrubando tudo isso para a gente. Então obedecer a Deus não é perda de tempo, é investimento no tempo. Exatamente, e quando a gente faz esse investimento de tentar quebrar, tentar abrir caminho, abrir porta, derrubar muralha, se é para Deus fazer, nós não vamos ter êxito, porque é para Deus fazer. Então, o que é para Deus fazer, o homem não consegue fazer. Porque tem áreas que são coisas impossíveis. Exatamente. E quando nós vemos que Deus traz essa palavra que você trouxe, né? Que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, eu entendo que quando nós equilibradamente fazemos tudo o que deve ser feito e não alcançamos o resultado que precisamos para viver, ele vem para completar aquilo que nos faltou. Porque houve equilíbrio. Usamos o nosso tempo para fazer tudo que deveríamos fazer, tudo que ele entende que nós podemos fazer, que deveríamos fazer. Então, não alcançamos resultado. O que vai acontecer? Ele vai vir e vai completar e vai fazer até milagres, como fez daquela viúva, para que não nos falte sustento, não nos falte uma vida digna de servo dele, porque, afinal de contas, estamos levando o nome dele. Então, a dignidade nos acompanha quando nós andamos justamente diante de Deus. Nós observamos que existe um equilíbrio muito grande que Deus não poupou a homem nenhum. A liberdade de administrar seu tempo. A liberdade de administrar sua vida. Ainda que você esteja, como muitos, né, as pessoas estão debaixo de uma liderança trabalhista, de um patrão, de um gerenciamento, de um planejamento. Não é dono do seu tempo de trabalho. O tempo de trabalho está estabelecido, mas nunca é maior do que 1/3. Na verdade, né? E até aqueles que trabalham 12 horas, 24 horas, eles são depois compensados com folga. Nós temos uma liberdade de administrar o nosso tempo, independente de quem esteja gerenciando a nossa vida trabalhista. E isso é uma liberdade pessoal que Deus nos deu, que ninguém pode tirar. Então, não há desculpa diante do Senhor. Ah, Senhor, eu não fiz porque a minha vida era assim, o meu ritmo era assim, porque fulano mandava, ciclano, eu tinha uma expectativa. Não tem como.
Então, o que nós vamos colher, o que você falou, aquele que dedica tempo ao Senhor com equilíbrio, que dedica tempo ao Senhor, está na presença de Deus, buscando de Deus, dando a Deus a importância devida, nunca é tempo perdido. Não é investimento. Claro que é. Porque a própria Bíblia diz que existe um tempo da colheita. Sim. Você hoje faz a sementeira e você não sabe como vai ser poderosa a sua colheita quando você é fiel, quando você é puro, quando você é íntegro, quando você é sincero. Nós temos testemunhos disso, de pessoas que alcançam colheitas que elas ficam maravilhadas, mas eu não plantei para tudo isso. A pessoa pensa que ela não plantou para tudo isso, mas a semente que ela plantou, da forma que ela plantou, o Senhor falou assim, eu vou dar uma colheita extraordinária. É porque ela só avalia como o que eu fiz a partir do momento que ela pegou na ferramenta que precisava, cavou a terra e jogou a semente. Sim. Olha, ela não pensa que todo planejamento faz parte. Jesus Exatamente. Falou o seguinte, minha querida, ele disse o seguinte, olha, quando você for à guerra, calcule. Antes de começar a guerra, calcule. Quando você for construir, calcule se você vai conseguir terminar com isso, com esses recursos, ou se você vai precisar de mais. Por quê? Porque o tempo que você leva calculando, o tempo que você leva se preparando, também é um tempo importante para a execução do trabalho. E diante de Deus, tudo isso é contado. Todo esse tempo. Eu vi você falar aí sobre administrar bem, eu me lembrei que uma das palavras para administração no Novo Testamento é oikonomos no grego, e significa utilização responsável e amorosa dos recursos que Deus colocou à nossa disposição para servirmos a Ele. E dentro desses princípios de recursos que Deus colocou à nossa disposição, está lá o tempo. O tempo é um dos recursos à nossa disposição, que a gente tem que utilizar de forma responsável e amorosa para que nós possamos agradar ao Senhor. Então, eu fico às vezes, minha querida e amada, pensando que nós precisamos rever bastante da nossa capacidade administrativa, dos nossos planejamentos, inclusão de Deus e daquilo que realmente é importante nos nossos planejamentos. Valores, tem horas que a gente, tem hora que a gente inverte esses valores, não é? Olha, a obra de Deus é importantíssima. Ganhar almas é o objetivo da igreja, mas a Bíblia diz que de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Claro que a Bíblia não está falando do ganhar almas, está falando de ganho de recursos, de conseguir conquistar e perder a sua alma. Então veja que a Bíblia está falando, porque eu falei uma coisa depois da outra, às vezes parece confuso. A Bíblia está falando de prioridades. A Bíblia diz que antes de governar a igreja, as pessoas têm que aprender a governar a sua casa. Então não existe valor em ganhar o mundo perdendo família. Não existe valor em alcançar pessoas destruindo o lar. Então a gente tem que administrar de forma responsável o tempo para que a gente valorize o que precisa ser valorizado, dando tempo àquilo que merece e necessita do tempo, porque sem isso nós vamos acabar em algum momento deixando para trás coisas importantes. Sabe, eu, enquanto falava isso com você aqui, eu me lembrei que li um livro fantástico do pastor Cláudio Freidson. Esse pastor foi responsável por um grande avivamento na Argentina e tem um livro dele que conta, que narra um pouco dessa história. E ele diz que chegou um momento em que a igreja estava crescendo fantasticamente e ele começou a expandir trabalhos. E ele trabalhava e era programa de rádio, era um investimento de tempo incrível em tudo, na obra de Deus. E um tempo depois ele recebeu um pastor que foi um dos seus pastores de formação, de seminário, um dos seus educadores. E esse pastor veio para almoçar com ele em Buenos Aires. E quando chegou, ele começou muito animado, esperando receber muitos até aplausos, falando para o pastor como a vida dele estava agitada, e eu faço isso, e a obra tem isso, e o culto assim, e tantos cultos, e o programa de rádio, estou envolvido tal hora com isso, fazendo assim. E ele começou a contar tudo, e o pastor está olhando para ele, e quando ele terminou de contar, falou assim para ele: Cláudio, eu vejo que você está muito envolvido com a obra, mas me restou te fazer uma pergunta: quanto
tempo você está dedicando ao Deus da obra para cuidar da sua vida pessoal com Ele? E Ele então, e aí vem o título do livro, que é Espírito Santo, tenho sede de ti. Então ele começou a buscar a Deus de uma forma que até então ele não estava fazendo, e começou a usar justamente essa expressão, Espírito Santo, eu tenho sede de ti, e aquilo foi um marco que transformou a vida da igreja, que transformou a vida dele, que mudou a forma como ele pensava, a forma como ele executava a própria obra de Deus. Não é que fazer muitas coisas seja ruim, mas se a gente não souber administrar o tempo, a gente fica extremamente envolvido com um aspecto, que é a obra de Deus, e esquece de um aspecto importantíssimo, que é o cultivo da nossa comunhão com Deus. Assim como a gente pode se envolver com tantas coisas e esquecer o cultivo do relacionamento familiar, o cultivo do relacionamento fraternal, de amizade entre irmãos. A gente não pode deixar de administrar corretamente o nosso tempo. A gente tem tempo e precisa encontrar tempo para tudo que é importante. Cuidar da saúde. Sim. Cuidar da saúde mental e física, né? Cuidar da família, cuidar da vida espiritual, servir ao Senhor naquilo que nós somos capazes de fazer. Esses dias, uma líder de um departamento da igreja aqui me mandou uma mensagem falando sobre uma pessoa do seu departamento que tinha uma limitação de tempo e de condição para trabalhar, sobre como eu achava que ela deveria agir. Eu falei, olha, eu acho que a gente tem que aproveitar as pessoas dentro das possibilidades que ela tem para servir a Deus com aquilo que elas podem oferecer nesse momento. Então, se a pessoa pode te dar um serviço de um talento, utilize ela com esse um talento. O que ela não pode é dizer, conte comigo para esse um talento, mas na hora falhar nesse talento. Ela precisa, eu só posso contribuir com tanto do meu tempo. Ok, que se comprometa com isso. Se tem gente que pode oferecer 3 talentos, ok. Se tem aqueles que podem oferecer 5, tudo bem. Mas a gente utiliza as pessoas na obra de Deus de acordo com o tempo que elas podem oferecer. A gente encaixa e aproveita isso. Ok, maravilha. Algumas pessoas não entendem que precisam separar esse tempo. Então elas acabam agindo de forma errada e não entendem que Deus não pode ser o resto, mas precisa ser uma prioridade nas suas vidas. Sim. E isso é que está errado. Então, quando a gente administra bem o tempo, a gente vai utilizar o tempo como uma ferramenta de crescimento e de prosperidade, não como uma ferramenta de destruição e de frustração, não é, meu amor? Tem gente que termina os seus dias, o seu tempo, a sua vida, o seu momento frustrado. A coisa que talvez a gente mais ouça é, eu queria e não consegui, eu pensei, mas não consegui, eu tentei, mas não consegui, eu achava que ia dar, mas não consegui. Alguma coisa me impediu de fazer, as coisas mudaram. A gente vê tantas pessoas reclamando daquilo que não aconteceu, que chega a ser triste até. A gente tem que começar a administrar melhor o nosso tempo para que a gente pare de reclamar do que não conseguiu e comece a fazer aquilo que é preciso. Quando chega a idade do enfado e da canseira, geralmente é na velhice, né, lá para os 70, 75 anos, que o tempo não permite mais, não existe mais vigor, não existe mais disposição física e até mental mesmo, né? A pessoa já está mais cansada, está mais limitada, e vem aquela frustração irresolvível, que não consegue redimir, que não consegue resolver, de que não tem jeito, eu não fiz e agora eu não vou conseguir fazer. Algumas pessoas, até nessa idade, eu tenho visto que têm realizado seus sonhos. Eu vejo mulheres de 70 anos completando o 2º grau, mulheres de 70, 75 anos entrando em faculdade, fazendo direito, não para exercer direito, mas para realizar sonho. São os Calebes do nosso tempo, né? São essas exceções de pessoas. Na minha formação terapêutica, nós temos uma aluna de 85 anos. Olha que coisa linda. É uma senhora que ela faz serviço voluntário com mulheres
até mesmo moradoras de rua, desprovida de assistência, de acolhimento. Ela faz um trabalho lindo e ela entrou na terapia para ter uma formação que desse a ela condição de levar mais resultados e conduzir essas mulheres a sair desses buracos de feridas emocionais. 85 anos. Eu olho isso, eu penso assim, eu olho para a minha vida, para a minha idade, eu penso assim, nossa, como que eu não vou conseguir? Como que eu não vou poder? Então, existem pessoas que ainda conseguem, isso não é a maioria, porque nós precisamos olhar para a gente, tirar força de onde não se tem, nos levantarmos por nós mesmos. Não, eu vou aproveitar esse pouquinho de vida que eu tenho para realizar sonhos que eu nunca consegui realizar. Então, muitas vezes, eu entro até aqui no assunto, pastor, que é a questão da menopausa, que alcança as mulheres depois dos 50, 56 anos. Depois de um tempo de vida. Depois de um tempo de vida. E até então, a menopausa, ela era vista pelas pessoas e pelas mulheres como um período improdutivo, porque a mulher não pode mais dar filho. E a ciência está trazendo uma nova visão dessa fase da mulher, está chamando esse tempo dessa fase da mulher completa. E uma mulher completa que agora ela vai correr atrás de realizar sonhos que ela nunca conseguiu realizar. Porque ela tinha casa para cuidar, tinha marido para ajudar nas finanças, tinha filhos para criar. Então agora ela chega na idade completa dela, que é da menopausa, e ela olha para si. Eu preciso realizar meus sonhos. Então, não é tempo de sentar numa cadeira de balanço e fazer crochê. Não. Eu vou estudar, eu vou mudar, eu vou fazer transição de carreira, eu quero viver novas experiências. Outras querem viajar, outras querem curtir a família, mas ela está correndo atrás de realizar sonhos. Sim. Então, enquanto a vida, eu fecho aqui com essa a minha fala, né? Ah, tá. Com essa reflexão de que enquanto a vida ainda há esperança. Claro. E no Senhor, por mais que o tempo de enfado e canseira tenha chegado, há possibilidade de renovo, de restauração. Nós nunca podemos acreditar que não existe tempo para recuperar o tempo. O tempo é uma coisa incrível. Sim. A Bíblia diz, por exemplo, que Sansão matou mais filisteus no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Uma oração falando, Deus, me dá força mais uma vez para destruir os meus inimigos. Olha como ele recupera todo o tempo em um pequeno tempo. E que isso não sirva de bengala para ninguém dizer, tá vendo? Vou viver bagunçando a vida e quando estiver perto de morrer, eu tento reaproveitar o tempo. Não é isso, pelo amor de Deus, nós não somos crianças. O que eu estou dizendo é que quando a gente reassume um propósito, quando a gente entende que o tempo foi perdido e resolve que a gente precisa valorizar aquilo que deveríamos ter valorizado, valorizar o tempo, a gente consegue recuperar o tempo perdido. Então nós precisamos entender que precisamos fazer isso. Olha, pastora, eu acho o seguinte, quando o tempo é bem usado, ele serve a este propósito de Deus, ele vai servir mesmo em circunstâncias difíceis. Por exemplo, eu fico às vezes impressionado como quando o nosso propósito em relação ao tempo ele está bem definido, a gente não perde oportunidades por causa das circunstâncias. Paulo e Silas, qual era o objetivo deles? Pregar. Foram presos para o tronco. Olha, tem ninguém aqui não? Estamos sozinhos? Se tivéssemos sozinhos, adorávamos a Deus. Mas não estamos sozinhos, então enquanto adoramos a Deus, podemos evangelizar. E eles cantavam louvores a Deus e oravam. De noite teve um terremoto, abriram-se as portas da prisão, todos foram soltos, o carcereiro se converte, ninguém foge, há uma conversão completa. Por quê? Porque pessoas que podiam estar aproveitando ou pessoas que poderiam estar perdendo tempo murmurando e reclamando e dizendo, Deus, eu vim fazer a tua obra e o que aconteceu comigo foi que eu acabei sendo preso aqui e agora nada acontece. O senhor não fez nada para impedir. Que Deus é esse? Eu vou desistir. Agora eles estão ali dizendo, eu vou cantar a Deus, eu vou orar a Deus. E o terremoto vem e eles aproveitam o tempo para ganhar almas. O objetivo deles não era ganhar almas, então eles aproveitam o tempo para ganhar almas. Ou seja,
faz o seu melhor com o que tem e a oportunidade que tem. Se as dificuldades vierem, qual o problema? Use as dificuldades para fazer isso. Exatamente. Isso é entender que a gente vive cada tempo diante de uma circunstância, aproveitando esse tempo para fazer o melhor. Por exemplo, Paulo ficou preso e quantas cartas Paulo escreveu da prisão? Que estão nos instruindo até hoje. Nos instruindo até hoje. Até hoje, não deixa Paulo morrer. Ao invés de reclamar de estar preso, ele falou, se eu estou preso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso escrever. Então vamos escrever, vamos mandar cartas para as igrejas. Se eu não posso estar lá de forma presencial, eu vou estar lá através das cartas. E essas cartas não trazem um teor de frustração, lamentação, tristeza, derrota, sentimento de prisão realmente. Não, ele estava preso, mas a palavra não estava. Então vou usar a oportunidade. Eu falo, por exemplo, a gente ouviu Deus falar tantas vezes, tantas coisas. Eu me recordo de Deus falando comigo que eu entraria em lugares que eu nunca imaginaria. E eu entrei em muitos lugares que eu nunca imaginaria. Eu fui pregar em lugares, em cidades que eu nem imaginava que existia. Deus abriu portas para eu e você, né, para a gente entrar em igrejas que a gente nunca sonhava que pudesse entrar. Sim. Só que hoje, por exemplo, eu vejo Deus cumprir isso às vezes de uma forma até maior, porque a gente entra em muitas casas pela internet, pelas redes sociais, que a gente talvez nunca nem imaginasse que pudesse um dia entrar. Exatamente. As revoluções que acontecem fazem com que a gente possa fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer? Aproveite o tempo. Sim. Eu tenho tempo para fazer isso daqui, vamos fazer isso daqui, vamos fazer podcast, vamos ensinar as pessoas. Você não pode entrar muitas vezes em alguns lugares, mas você pode, através do celular das pessoas, do computador das pessoas, da TV das pessoas, entrar lá e anunciar a verdade. Então a gente aproveita o tempo. Não é porque Paulo está preso que ele não pode escrever. Sim. Não é verdade, meu amor? Exatamente. Então a gente aproveita as circunstâncias e faz o melhor diante de cada circunstância. Com o que a gente tem. Com o que a gente tem. Isso é fantástico do ponto de vista de administração do tempo, de entendimento do propósito, de compreensão do que Deus quer para a gente, de não perder o foco. Eu trabalhei com uma pessoa, enquanto estava ainda me formando na escola, né? Eu trabalhava um tempo na empresa que o meu pai trabalhava e às vezes trabalhava de cobrador de ônibus. Você lembra desse tempo, né? Sim. Começamos o nosso relacionamento nesse tempo. Exatamente. Você levava lanchinho para mim. Levava lanchinho. Eita, momento fofura, mas tudo bem. E eu me lembro que eu trabalhava com um motorista que ele era um camarada que ele chegava mais cedo na empresa para limpar o ônibus inteirinho. Todo dia ele limpava todo o ônibus. Ele gostava de andar com o ônibus limpo, arrumado, organizado. E ele me deu uma lição incrível um dia, porque quando eu cheguei e ia trabalhar com ele naquele dia, estava chovendo muito, e eu falei para ele assim, poxa, hoje está chovendo, vai sujar todo o ônibus. E ele falou assim, mas eu aproveito e lavo por baixo. Então, toda vez que passava numa poça de água, ele passava bem na poça de água para o pneu jogar água embaixo do ônibus e limpar o ônibus por baixo. Então, ele me deu uma lição incrível. Ele falou, não importa se está chovendo ou se está calor. Se tem sol, fica brilhando. Se está chovendo, limpo por baixo. Está tudo bem, eu não perco nada. Eu aproveito cada oportunidade que tenho. E aquilo foi uma lição muito grande para mim, porque a gente tem que aprender isso. Se o tempo não me permite sair para a praia, vamos supor, eu posso aproveitar o meu tempo me divertindo de outra maneira. Se o tempo não me permite, por causa dos filhos, por causa do momento da vida, viajar numa obra missionária para muito longe, porque eu tenho compromissos, mas eu posso fazer a obra de Deus aonde estou, posso fazer a obra de Deus em casa, posso fazer a obra de Deus na igreja local. O tempo pode trazer circunstâncias diferentes, mas ele nunca pode mudar o meu foco e o meu objetivo. Porque a hora que ele fizer isso, a gente fracassa, a gente perde tempo ao invés de aproveitar o tempo. Concorda comigo, querida? Essa prática é uma prática de equilíbrio que vai trazer a você satisfação com você mesma. E com tudo, não é? Que vai trazer a você esse sentimento de que eu estou sendo preciso, eu estou administrando meu tempo, eu estou alcançando meu propósito, eu estou me realizando. Sim. Porque realização não é um estado, não é um ciclo que se começa, que se fecha, é o dia a dia. Contínuo. Uma vida produtiva,
produtiva, realizada, é uma vida que você consegue viver o seu dia com satisfação. E essa satisfação vem quando você consegue praticar o seu planejamento. É verdade. Sabe, querida, nós estamos chegando ao final aqui, né, do nosso podcast, do nosso tema tempo hoje, nosso assunto, aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade, planejar o tempo. Mas eu queria concluir essa nossa conversa aqui lembrando a frase de um famosíssimo escritor que disse o seguinte: o cemitério é o lugar mais rico do mundo. E ele explica, lembrei dessa frase aqui. Lembrou também? E ele explica dizendo o seguinte: aqui, ou no cemitério, estão empresas que não foram abertas, riquezas que não foram adquiridas, sonhos que não foram realizados, famílias que não se concretizaram, uma quantidade exorbitante de planejamentos que não puderam ser executados. Exatamente. Alguns porque a vida fortuitamente os levou ainda jovens, e muitos porque ficaram sempre deixando para depois e perdendo as oportunidades e acabaram perdendo a própria vida sem conseguirem concretizar nenhuma das suas oportunidades. Então, nós temos tempo. E enquanto a vida, você bem citou, há esperança. Então nós precisamos fazer o que disse Jesus. Ele disse: enquanto é dia, eu vou trabalhar e vocês têm que trabalhar também. Porque a noite virá. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, se nós não queremos ser mais uma parte triste das estatísticas, daqueles que enriqueceram o cemitério, com os seus sonhos perdidos, com os seus objetivos não alcançados, com os seus planos não realizados, a gente precisa, em primeiro lugar, calcular bem, administrar bem os nossos recursos e o tempo também. Fazendo essa administração, será que eu consigo fazer com tanto tempo, com tanto recurso, como eu preciso e o que eu preciso para realizar? E aí a gente administrou bem o tempo. E na hora de executar bem, com regularidade, com compromisso, com disciplina, aquilo que nos dedicamos a realizar, porque assim a gente consegue alcançar o objetivo. Sim. Se a gente tiver disciplina e formos bem organizados para administrar bem o nosso tempo, nós vamos diminuir significativamente e, por que não dizer, até extinguir as frustrações da nossa vida por causa da má utilização do tempo. Vamos chegar à noite, deitar a cabeça no travesseiro e ter a certeza de que 8 horas de sono podem ser tiradas tranquilamente porque nós administramos bem o nosso tempo e conseguimos fazer isso com disciplina. Então, a consciência leve nos levará à capacidade de fazer sempre o melhor. Então, minha palavra para os irmãos que estão conosco é: não permita que você seja parte das estatísticas de riquezas no cemitério. Nós precisamos empobrecer o cemitério e enriquecer o nosso tempo com aquilo que nós planejamos e executamos para a glória e para a honra do Senhor. E assim alcançar uma satisfação com a própria vida. É verdade. Exatamente. Terminamos? Ficamos por aqui, né? Toca a mãozinha. Novo, soquinho, Isso. Soco bate, soco vem. Ficamos por aqui. O nosso desejo é que todos sejam edificados, tirem lições poderosas, como nós já tiramos as nossas, e tenham uma fase de vida renovada, restaurada poderosamente, que Deus é poderoso para conduzir-nos nisso. Então tá bom, obrigado a vocês que estiveram conosco, você que entregou uma parte do seu tempo para aprender, aproveite mais ainda o seu tempo. Que Deus abençoe muito sua vida, tá? Toda terça, lembrando, tem episódio inédito aqui no YouTube do nosso podcast, e você também pode nos seguir nas redes sociais. Ao longo de todo o podcast, você viu aí os nossos canais disponíveis para que você possa seguir. Lembrando também da nossa igreja, Ide Pregai, cultos quintas e domingos, quinta 19h30, domingo 19 horas. Venha nos fazer uma visita, venha estar conosco, você é de longe, acompanhe online aí, lá no canal do YouTube da igreja, e você também pode acompanhar nossos cultos lá sempre, seguindo também nas redes sociais, você tem todo o caminho aí. Também, lembrando a você que o nosso
podcast, o nosso querido Falando de Vida e muito mais, tem o apoio do Instituto de Educação Evolver. Ó, você tem lá supletivo em 45 dias, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, graduação 100% online, pós-graduação, tudo para o seu crescimento profissional, para que você tenha um incentivo de aproveitar o seu tempo e valorizar o seu tempo. Quanto mais formação as pessoas têm, maior possibilidade de que o seu tempo seja mais valorizado com um salário melhor. Rua Barão de Miracema, 461, Centro, Campos dos Goitacazes, telefone para contato 22 999 446200, 22 999 446200. Vamos ficando por aqui, meu amor. Terça-feira que vem tem mais episódio, tem mais podcast. E já avisando o pessoal aí, olha, na próxima terça o nosso tema será administração financeira responsável à luz da palavra de Deus e da administração dos recursos que temos. Vamos estar aqui recebendo um administrador renomado, um homem com experiência administrativa, e estaremos entrevistando ele sobre alguns assuntos sobre administração financeira e também falando sobre esse tema à luz da Bíblia na próxima terça aqui no nosso Falando de Vida e muito mais. Então aproveite o tempo, reveja o podcast e que o seu tempo seja abençoado na presença de Deus. Fique com Deus, fique na paz. Enquanto você termina aí, a gente termina tomando um cafezinho. Exatamente. Aqui, né? Lembra de curtir e compartilhar. Com certeza. Comente, curta, compartilhe. Que Deus abençoe. Cafezinho para vocês? Ok, Deus Falando abençoe. de Vida.